Olá, seja bem-vindo ao Investidor em Ação. Nós vamos falar sobre o efeito do coronavírus nos investimentos, nas bolsas de valores, enfim, no mercado financeiro. Para conversar com a gente está aqui Gilvan Bueno, que é especialista em finanças, com foco em investimentos e é membro da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz 2020. Feliz 2020. E aí, Gilvan, a gente já entra 2020 com essa notícia do coronavírus. No ano passado, a gente conversou sobre uma visão do que seria o mercado em 2020 e era uma visão positiva. E agora parece que as coisas desandaram, né? Como o senhor enxerga esse efeito coronavírus nos investimentos paralelo às previsões do ano passado? Para responder essa pergunta, é preciso lembrar o que nós falamos no final do ano. A taxa de juros básica no Brasil seria um gatilho para os investidores saírem dos investimentos conservadores e aplicarem nos mercados acionários de fundos imobiliários. Mas no meio desse caminho surgiu um novo problema. E aí você precisa lembrar muito do que é o princípio de um investimento, né? A gente fala que é o tripé dos investimentos, que é rentabilidade, liquidez e segurança. Então, quando você vai investir, esses são os primeiros pilares de um investimento. Quando você olha, por exemplo, na questão do coronavírus, o que ele trouxe para os mercados? Ele trouxe um risco, chamado risco sistêmico, que é um efeito que atinge toda a conjuntura econômica, macroeconômica. E isso lembra um outro conceito que é importante e deixa uma lição para os mercados internacionais, que é a diversificação. Durante anos, o mundo começou a ter o seu crescimento atrelado à China. Então você exportava seus produtos para a China ou importava alguns produtos da China e todos faziam essa mecânica de crescimento, utiliza a China como chave para desenvolvimento. O Brasil, principalmente, por ser um grande produtor de commodities, passou por esse momento e vive esse momento. Algumas nossas empresas, como a Vale do Rio Doce, estão diretamente atreladas a esse movimento. O que aconteceu é o seguinte: como você não tinha uma diversificação de receita, ou seja, gerar receita em outros países com outros modelos de negócios, você ficou dependente da China. E se a China para de crescer, você tem o seu crescimento prejudicado. Então, por exemplo, vamos olhar aí o mercado americano inicialmente. Você tinha a Apple, você tinha a Amazon, empresas que utilizam o mercado chinês para produzir. Então, se o mercado chinês não produz, essas empresas não têm matéria-prima. Você olha, por exemplo, a Coreia do Sul, que foi ali também impactada, o Japão, que tinha os seus Jogos Olímpicos. Então, você tinha todos os países dependentes dessa produção chinesa. Você precisa deixar em quarentena uma pessoa que apresenta os sintomas clássicos do coronavírus, você paralisa a produção. Então, tem alguns locais que você não tem como estar utilizando o estoque. Então, o grande desafio aqui é, para o investidor, no meio de um cenário de queda de juros no Brasil, olhando para o mercado acionário, agora ele tem que mudar a estratégia. Então, o que você faz nesses movimentos? Você vende os seus ativos, ou seja, você vê por exemplo, vamos pegar a ação da CVC, que é o 24%. Qual é o modelo de negócio da CVC? É vender passagens. Mas você não quer viajar, porque tem um surto. Então você tem o seu modelo de negócio prejudicado. Você vai querer ser sócio de uma empresa que vai vender menos? E aí os investidores começam o que nós chamamos de ser um pânico. Começam a vender os ativos rapidamente, as ações têm uma queda muito brusca, como foi a quarta-feira de cinzas. Até um comentário de algumas pessoas, foi uma quarta-feira de muitas cinzas, né? Porque o mercado brasileiro caiu mais ou menos 7% no dia. Agora você tem essa questão de vender os seus ativos, vender as suas ações, mas para vender tem que ter alguém para comprar, né? Vale a pena comprar nesse caso? Qual a expectativa? Se o mercado se recupera desse surto de coronavírus, por exemplo, quem comprou ações agora em baixa vai ficar bem. Mas será que há uma expectativa de melhora a curto ou médio prazo? Eu quero pegar 3 grandes celebridades do mercado internacional e brasileiro para responder essa pergunta. No Brasil você tem um investidor chamado Luiz Barsi. Convido a todos a conhecer o Luiz Barsi, é um bilionário do mercado de ações brasileiro. E ele fez um comentário que está sendo muito replicado. Eu adoro quando as ações estão em baixa, porque você tem uma lógica que é preço é diferente de valor. Então às vezes você paga um preço muito baixo por algo que tem um valor muito representativo. Então quem é investidor no mercado de ações, ele fala muito sobre isso. Ele quer comprar alguma coisa que está em baixa, que tem muito valor. E o Luiz falou que isso é um movimento bom. Mas o Mohamed El-Erian, que é um ex-professor, um ex-gestor de fundos de Harvard e um grande gestor de um fundo americano, ele falou que é um pouco prematuro
você pensar em comprar ações agora que você não entende muito bem. Para você ter ideia, o mercado americano ele teve quedas semelhantes a 2008, ou seja, 12 anos atrás. Então é um cenário que nós não conhecemos, que você tem que ser bastante prudente. Então você não pode falar assim, será que é bom? Acho que esse é o momento de você, primeiro, não confiar em pessoas que falam que sabem o que vai acontecer, não é confiar, mas julgar. Por isso que você tem que ter profissionais capacitados, e esse é um dos nossos focos do curso CPA 20, ter um profissional que consiga entender essas demandas, essas nuances todas, e olhar profissionais certificados, competentes, qualificados para isso. Se você tem um amigo que fala que tem uma oportunidade ali, poxa, esse é um cenário novo que ninguém tem conhecimento. O que você vai ter que fazer é usar os princípios da administração, que um administrador tem. Olhar o modelo de negócio. Por exemplo, como é que esse negócio gera dinheiro? Será que isso vai ser impactado? Será que esse negócio ele tem fluxo de caixa consistente? O que a gente tem olhado sobre isso aqui? Setores econômicos que dependem da China estão diretamente prejudicados. Isso é a primeira grande verdade. Setores que têm fatores cíclicos, ou seja, não tem uma estabilidade, é meio vender picolé no inverno, vamos colocar assim. E tem os grandes negócios, né? Que é o setor bancário, o setor financeiro, que é o setor de energia, o setor de telecomunicações. Por quê? Esses negócios eles não são afetados diretamente como vendendo um bem produtivo para a China. Você vai continuar consumindo luz, você vai continuar consumindo água, você vai continuar utilizando os serviços financeiros. Então, esses negócios apresentam ali algumas vantagens competitivas. Se isso vai ser verdade ou não, é uma outra questão. Mas eu acho que o momento agora é estudar como a empresa ganha recursos e se o preço que você vai pagar vai te dar um grande valor no futuro. Muito bem. Você citou aí a questão do CPA 20, é um tema que a gente gostaria de abordar aqui, porque é um curso oferecido pela Universidade Corporativa do Administrador, em parceria com a Financeira Academy, que é a empresa do Gilvan Bueno nessa área de finanças. Eu queria que você falasse sobre a importância de se fazer esse curso, até para conhecer melhor esses cenários, né? Que o mercado financeiro não funciona isoladamente, mas ele funciona dentro de um contexto muito maior. Tem um livro chamado Desafiando os Deuses, que ele é muito legal, que ele fala o seguinte: para você decidir, você tem que usar a ideia de ter a probabilidade a seu favor. Você pode assumir risco, mas o risco tem que ter a probabilidade a seu favor. Na certificação CPA 20, você tem um módulo chamado Gerenciamento de Risco. Então, nesse módulo, você entende questões como beta, correlação, desvio padrão, covariância, variância, que são fundamentos importantíssimos para você entender esse cenário de volatilidade, né? Dessa incerteza, desse sobe e desce, de você entender um modelo de negócio. Alguns princípios, por exemplo, como o beta, que é muito importante agora. Então, quem tem a certificação CPA 20, ele consegue oferecer para os seus próprios investimentos, para os investimentos dos seus clientes, ou até para ter uma leitura macroeconômica e microeconômica da oferta de produtos de investimento de uma maneira muito consistente. Então, a CPA 20 ela é distribuída em 7 módulos: Sistema Financeiro Nacional, conceitos básicos de economia e finanças, instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos, que é um instrumento de proteção que nós chamamos de hedge, ou seja, é um curso que eu gosto de chamar de uma formação no mercado financeiro, que você consegue capturar todos os critérios para você tomar uma decisão eficiente. Então, quem tem esse curso, nesse cenário, ele fica muito tranquilo, porque em vez dele, eu brinco, né, de levantar o dedo e falar agora é o momento certo, você tem dados estatísticos e você compreende esses dados. E muito mais do que obter uma certificação, fazer uma prova e conseguir um diploma, né, alguma coisa que diga que você está preparado, é se preparar de verdade. É essa a proposta desse curso para a obtenção do certificado CPA 20, é exatamente essa proposta que a gente tem aqui. Não simplesmente você pegar um papel e dizer que tem o certificado, mas de você aprender realmente a ler o mercado, né? Eu sempre gosto de dizer que o nosso slogan é: eu não ensino a decorar, mas ensinamos você a entender os tópicos da prova. Você não vai vir aqui para decorar, você vai entender a mecânica. A gente usa, por exemplo, estudo de casos. Esse coronavírus já é um tema do próximo curso. Então a gente vai começar a pegar esse caso do coronavírus e apresentar os conceitos para as pessoas tomarem, os nossos alunos entenderem e compreenderem. Muito bem, Gilvan Bueno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Espero que no próximo programa eu fale da recuperação depois do coronavírus. Esperamos. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. E você que nos acompanha, lembre-se de que melhor do que indicarmos aqui locais onde você possa investir, é ensinar você a ler o mercado e investir com segurança. Fique bem e até o próximo Investidor em Ação.